Senhor, trabalha, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ministrar a palavra, Senhor, através da vida do teu filho. Que não seja, Senhor, o que nós queremos ouvir, algo agradável para os nossos ouvidos, mas sim, Senhor, que seja algo agradável para a nossa alma. Senhor, faça conforme a sua vontade. Assim eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite de bênção, uma noite de vitória, onde é real a presença do nosso Deus. Nós louvamos a Ele por isso, né, irmãos? Porque a gente não merece nada do que Deus nos proporciona. E uma atmosfera dessa, a presença dEle. Meu Deus. Deus, Ele nos surpreende a cada dia. Eu fico, às vezes, eu fico pensando, como que pode um Deus tão poderoso, um Deus com tanto poder, com tanta autoridade, olhar para nós, nos tocar, nos encher, nos transformar, nos amar. Isso é para pensar. Paulo, certa feita, disse que o amor de Cristo nos constrange. É para a gente olhar para dentro de nós e ver quanto Deus é misericordioso. Vamos curvar nossa cabeça, vamos meditar nisso por um minuto só. Pense o quanto Deus é misericordioso com você, com a sua casa, com a sua alma. Isso, pense nisso, irmãos, reflita nisso. Quem somos nós? Quem sou eu diante de Deus, que criou os céus, criou a terra? Quem compõe a igreja de Cristo? Um monte de gente com defeito, com problema. Um monte de gente que pela luz do homem já estava condenado à morte, ao inferno. Mas esse Deus, o Deus da igreja, o Criador dos céus e da terra, Ele te ama, Ele cuida, Ele trabalha, Ele transforma. E se a gente ainda não estiver satisfeito com isso, Ele nos voltará e nos levará para o céu. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque Ele é digno, a Ele seja dada toda honra. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor, glorifique a Deus, exalte a Ele, irmãos, a Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele sim merece toda honra. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seja louvado, Senhor. 1 Samuel, glória a Jesus. Esse texto me veio ao coração nesse dia, e apesar de conhecido, eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Vamos ler o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra? Aplauda a Jesus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar, irmãos, vai buscar
Irmãos, quando nós chegamos sempre perto de uma, não vou dizer uma data, mas de um tempo como esse, um tempo de fim de um ano e início de outro, é um hábito nosso, e isso já faz parte da nossa cultura, a gente fazer uma autoanálise de como foi esse ano. É tão interessante isso que a gente analisa como foi o ano ainda não terminou, mas mesmo diante da análise no decorrer do ano, a gente já começa a projetar como será o outro. É hábito nosso a gente olhar para tudo que a gente viveu no decorrer do ano, para tantas e tantas situações que surgiram diante de nós, algumas que conseguimos pela graça de Deus resolver, outras que ficaram pendentes. Chegaram diante de nós situações das quais a gente não queria que chegasse, mas que inevitavelmente chegaram. Também aconteceram situações que a gente pediu tanto a Deus que acontecesse. Algumas aconteceram, outras não. Enfim, entre essas indas e vindas, entre todo esse processo, a gente chega num ponto de parar e determinar se o ano foi bom ou não. A gente faz um pacote, vamos dizer assim, e diante daquilo que a gente entende, a gente julga se o ano foi bom ou se o ano foi ruim. Eu posso falar de mim, para mim foi um ano atípico de todos os outros. Não só pelo fato de nós mundialmente termos vivido, né, esse momento difícil de pandemia que afetou a humanidade inteira, mas na minha vida pessoal aconteceram várias coisas que eu queria, outras que eu não queria, coisas que eu estava preparado, coisas que eu não estava preparado. E isso faz com que isso faz com que um ciclo se comece ou se termine. É por isso que quando chega no fim do ano, numa data como essa, a gente analisa o que aconteceu. E diante dessa análise, a gente começa a projetar o ano que vai vir, baseado nas coisas que a gente deveria ter feito esse ano que não fizemos. A gente começa a colocar, pelo menos na nossa mentalidade, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente deveria ter feito, o que a gente não deveria ter feito. Mas diante de tudo isso, de todo esse pensamento, de tudo isso que a gente constrói, que é bom, é necessário que a gente faça essa análise. Diante de tudo isso, a gente precisa, antes de mais nada, como igreja, antes de mais nada, como servos de Deus, com a mente de Cristo, como cartas vivas no Evangelho, a gente precisa olhar para o âmbito espiritual da coisa, não espiritualizar tudo, não é isso. Olhar para o âmbito espiritual é uma coisa, espiritualizar tudo é outra. Mas como igreja, como organismo, a gente não pode abandonar a visão espiritual. E baseado nessa visão espiritual, é que a gente começa a se autoanalisar. Aí a nossa análise já não é só individual, porque nós somos um corpo. Então essa análise agora passa a ser no âmbito mais amplo, porque agora a gente começa a analisar não só quem é Wagner, mas começa a analisar quem é Wagner pastor, quem é Wagner pastor membro de igreja, quem é Wagner pastor membro de igreja dizimista, quem é Wagner pastor membro de igreja dizimista e obreiro. Então a gente começa a olhar, ter uma visão mais ampla, porque espiritualmente a igreja tem esta condição de ter uma visão mais ampla. Aí a gente para e percebe que muita coisa, e eu digo isso com certeza, muita coisa no nosso meio evangélico,
no nosso meio cristão, muita coisa está fora do lugar. Muita coisa ainda não está do jeito que Deus quer que esteja. Pastor, como o senhor pode dizer isso com tanta convicção? É simples, porque quando as coisas estiverem no lugar que Deus quer que elas estejam, quando as coisas estiverem todas do jeito que Deus determinou, Ele volta e arrebata a igreja. Porque se Jesus voltar, enquanto as coisas estiverem fora do lugar, enquanto as coisas não estiverem todas inseridas dentro do contexto que Deus quer, muitas pessoas perecerão. Mas como é da vontade de Deus, segundo diz a própria Bíblia, que não é da vontade do Senhor que nenhum dos seus filhos se perca, Ele está nos dando tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dando tempo ao pastor Wagner, para que o pastor Wagner faça uma análise espiritual da sua conduta diante do reino e perceba que existem coisas que precisam mudar no pastor Wagner. Você vai parar e vai perceber que quando você olha em uma visão ampla, quando você olha em uma visão espiritual, esses dias eu até mandei para o nosso pastor uma situação que aconteceu, se você lembra. Só nesse ano, irmãos, de forma pessoal, eu fui acometido de 3 notícias de homens, servos de Deus, que não me deixaram, como eu vou dizer, surpreso, mas que me deixaram tristes. Porque muitas pessoas estão achando, louvo a Deus e o engrandeço sem nenhuma demagogia, que não é o caso desta igreja. Mas eu tenho certeza que os pastores que aqui estão têm certeza também que o que eu digo é um fato. Muitas pessoas estão pensando que a igreja é só um lugar para ter livramento. Igreja não é só lugar de livramento. Igreja é lugar de mudança de comportamento. Glória a Deus. Eu vou dizer isso aqui sem nenhuma demagogia. Eu louvo a Deus, que não é o caso desta igreja. Mas existem igrejas que algumas pessoas só entram nela porque estão com medo do tráfico, porque estão com dívidas, porque eles estão passando por momentos que eles não podem resolver e acham que porque está na igreja está protegido. Mas deixe-me te dizer uma coisa: quando eu olho para a arca de Noé, eu percebo que realmente a arca tem a ver com livramento, mas não tem a ver com salvação, porque a Bíblia nos mostra que quando a arca pousa no Ararat, que a família de Noé sai, a Bíblia mostra que a corrupção que o dilúvio destruiu permaneceu e continuou na arca. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Noé sai da arca, 2 dos seus filhos se embriagam. Noé também se embriaga de vinho, e a Bíblia vai dizer que um deles, melhor dizendo, ouve e vê, percebe a nudez de seu pai, e ao invés de cobri-lo, de respeitá-lo, de manter tudo aquilo que lhe foi ensinado, não, ele bota para fora tudo aquilo que está dentro, porque essa é a maior característica do pecado. Qual é? Você não consegue escondê-lo por muito tempo. Cedo ou tarde ele vem à tona, ele se manifesta. É por isso que com o nosso Deus não adianta dizer que é, com o nosso Deus não adianta se comportar como. Eu preciso de fato rasgar não a minha veste, mas a minha alma, e dizer para Deus: eu quero ser uma nova criatura, porque a tua palavra me diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo, louvado seja Deus, se fez novo. Ou seja, quando nós paramos e entendemos que todas as vezes que Deus vai demonstrar para com a sua igreja, para com o seu povo, qual é a sua vontade, Deus precisa que as coisas estejam no seu devido lugar. E aí eu olho, irmãos, e percebo que muitas pessoas, como eu já disse aqui, que estão usando, tentando usar da igreja um lugar para se esconder momentaneamente. E eu digo isso com muita dor, porque quem usa a igreja para se esconder momentaneamente, quem usa a arca para se esconder momentaneamente, quando ela pousar no Ararat, que a porta for aberta, ele vai expor o que
realmente estava dentro do seu coração. Basta vir um momento de adversidade que ele mostra quem é. Basta vir um momento difícil que ele revela quem é. Estava com você no glória, estava com você no aleluia, estava com você até na ceia, mas não está com você no vale, não está com você na prova, não está com você no dia da adversidade. Mas fique tranquilo, porque ainda que ele não esteja, aquele que te criou, que voltará, que ressuscitou ao terceiro dia, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você vai ver que estão criando uma imagem equivocada da igreja. E aqui agora vai sobrar para nós. Por quê? Porque nós temos a nossa parcela de culpa com relação a isso. Por quê, pastor? Porque se estão observando e vendo que a igreja é uma oportunidade para ocultar o que realmente sente, é porque o que está sendo pregado na igreja não revela de fato o que ele sente. Porque se revelasse de fato o que ele sente, a Bíblia nos garante que onde há profecia, louvado seja Deus, ou seja, melhor dizendo, a Bíblia diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe, meu Deus do céu. Então significa que a mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Isso então nos diz que se uma pessoa está sentada com o intuito de se esconder e não de ter fé, duas coisas podem estar acontecendo: ou ela não quer ouvir, ou o que ela ouve não é palavra. Porque se for palavra tem que mudar, se for palavra tem que ter mudança. Pastor, isso é hipocrisia, não é? A Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, até que Deus olha para ela e ela recebe a palavra. Quando você está sem forma, vazio, não me interessa o jeito que está, se é a palavra direcionada até você te alcançar, tem que mudar. Oh meu Deus do céu, tem que haver mudança, porque não há como receber a palavra e continuar do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. E deixe-me te dizer uma coisa: não adianta mudar de roupa, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar do jeito de falar, não adianta mudar os cortes de cabelo, não adianta mudar a cor do terno, se não mudar comportamento, oh meu Deus do céu, não tem mudança, não tem como entrar no reino. É por isso que Jesus, antes de 2022, vai encher sua igreja de tal maneira que quem achou que ele iria se corromper antes do ano virar, se engana, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jogue a tua mão para cima e peça a Deus: Deus, eu quero fazer parte deste avivamento genuíno que o Senhor ainda há de derramar por sobre a tua igreja. E quando eu falo de comportamento, não tem como desassociar do texto. Porque aqui a gente vai se deparar com uma cena, toda a igreja já conhece, com uma história que é muito interessante em todos os seus aspectos, desde o seu início até a conclusão. A história nos mostra um homem cujo nome é Eucana. Esse homem vai ter duas esposas, todo mundo sabe, Ana e Penina. O texto nos mostra uma situação em que Penina dá luz a filhos, porém Ana é estéril. Aí o texto nos mostra que havia por parte de Penina, não de Ana, uma competição. Repete comigo: competição. E essa competição era por quê? Porque a madre de Penina era saudável, era aberta. Porém a madre de Ana era cerrada, era fechada. Então o que o texto nos mostra é uma mulher que gera e outra que não gera. E nesse contexto, a que gera, ela usufrui desse benefício e dessa dádiva para humilhar aquela que não tem a mesma condição. Penina vai se agarrar, vai se pendurar no subterfúgio de que eu consigo fazer e dar aquilo que você não pode. E isto aqui é um fato, preste atenção nisso, é um fato, isso aqui não é uma alegoria. O
texto deixa bem claro que isso era uma realidade. Ou seja, havia alguém que gerava e outra pessoa que não gerava. E isto aqui fazia com que essa situação criasse uma disputa, criasse o que a gente, a geração de hoje chama de talvez de bullying. Criava-se uma situação de guerra, de conflito. Por quê? Imagine você que é mãe, olhar alguém dentro do seu olho com uma criança no colo, talvez com duas, uma agarrada de um lado, outra do outro, outra agarrada nas costas, uma pendurada na cabeça, e dizendo assim: eu dou, você não dá. Eu gero, você não gera. Isso para uma mulher é algo complicado, porque principalmente para a época, porque uma mulher, se ela desse à luz, se ela fosse mãe, mas desse à luz a uma menina, já era complicado, mas pelo menos ela foi mãe. Agora, não dar à luz era algo pior ainda. Então imagine como ficava o emocional de Ana, imagina como ficava a convicção de Ana, porque Ana agora está sendo afrontada com a real situação que ela vive. E aqui eu quero começar a deixar uma reflexão para a sua alma. Na maioria das vezes, o problema não é as pessoas falarem algo a nosso respeito. O problema, meu pastor, é quando elas falam e elas têm razão. O problema não é dizer que eu sou um mentiroso. O problema é eles terem razão. O problema não é dizer que eu sou um cara que compra e não paga. O problema é ter razão. O problema, meu pastor, não é dizer que eu sou um hipócrita. O problema é quando eles têm razão. Penina dizia para Ana: você não pode dar à luz. Ela mentia. Ela tinha razão. Porque quando você recebe algo da parte de alguém que você dentro de si tem consciência que essa pessoa tem razão, é aí que se te arrebenta. Só que o que a gente se esquece é que a condição de Ana não era uma vontade dela, era uma vontade de Deus. E é isso aqui, meu presbítero, que mexe comigo, porque eu fico tentando entender como que vai agradar a Deus ver alguém ser humilhado, ser pisado por uma condição que ele quis. Irmão, é complicado de entender a Deus. Ainda bem que a gente é homem e ele é que é Deus. Oh, glória a Jesus. Ainda bem que Deus é ele. Por quê? Porque se eu ficar tentando entender a Deus, meu irmão, eu vou ficar careca, vou ficar barbudo, vou me arrebentar a minha vida, porque eu não tenho como entender a Deus. É por isso que quando Jesus está ensinando os seus discípulos, eu creio, uma conjectura minha, ele talvez olhou para Pedro, para João, e talvez dizendo assim: rapaz, é difícil entender Jesus, é difícil, ele fala umas coisas. A Jesus, na minha conjectura, dizendo assim: não tente entender a Deus não. Quando você tiver com dúvida acerca de alguma coisa, de um comportamento, de uma vontade, de uma missão de Deus, faz o seguinte: fala para ele assim: Pai, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Eu não preciso entender, eu só preciso acreditar que aquele que começou esta boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar e para conduzir até o fim. Louvado seja Deus. Aqui Pedro, Jesus está lá com os discípulos, está dizendo assim: eu preciso lavar todo mundo. Pega a bacia, aí Pedro olha: mestre, o senhor não me leva a mão não, mas se tem alguém aqui que precisa fazer isso com o senhor, sou eu. Eu não sou digno que o senhor lave meus pés. Jesus olhou para ele e falou assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Sabe o que ele está tentando dizer? Você está tentando entender uma ação minha com a mente humana, você não vai entender. Mas quando tu tiver um corpo glorificado à minha destra, tu vai saber, tu vai entender, tu vai perceber depois. E é aí que esse contexto aqui nos mostra o quê? Que Ana está sendo afligida, afrontada por uma vontade de Deus. Foi Deus que encerrou a madre dela. E aí o texto vai dizer que todo ano, quando Eucana ia sacrificar, era a mesma história.
Lembra do que eu falei aqui no final de ano? Imagina a Ana hoje, último domingo do ano para ela, fazendo uma retrospectiva da sua vida, dizendo assim: não mudou nada dos demais, é a mesma coisa. Continua do mesmo jeito. Era mais ou menos ano assim, 2021. Eu disse que ia ajudar o pastor, que ia pegar firme, mas de novo. Ana, final de 2021. Falei que eu ia pegar firme no círculo de oração, que esse ano mesma coisa. Ana, no final de 2020, ó, esse ano eu não fiz não, é 2021. Aí chega a Ana no último domingo de dezembro. Mesma coisa. Mudou nada. Continua estéril. Fez um monte de plano. Encheu a mente, desculpa, de fantasia. Porque quem tenta dizer que vai fazer algo espiritual na carne está fantasiando. Enche a mente de fantasia e não consegue alcançar o objetivo determinado. E aí o que acontece? Passa o ano todo tendo que ouvir Penina dizer: eu pelo menos faço alguma coisa. Você continua do mesmo jeito. Aí a gente vai olhar para o contexto bíblico e vai perceber que numa certa feita, num dia de adoração dessa, é interessante isso aqui. Eu já ia me esquecendo disso aqui. O texto diz que sempre que eles subiam para adorar, Ana não comia, não bebia e só chorava. Olha aqui, irmão, isso aqui é sério demais. Ana não comia, Ana não bebia, Ana só chorava, mas continuava estéril. Sabe o que isso aqui mostra? Jejum não muda. Sabe o que isso aqui mostra? Tadinho de mim. Isso não muda. A igreja tinha que ter mais amor comigo. Vai continuar estéril, isso não muda. Todo ano era a mesma coisa. Não comia, não bebia, só chorava, mas não mudava, não gerava. E todo ano Penina olhava para ela com um sorrisinho de orelha a orelha, dizendo assim: não está comendo, mas não dá luz, não bebe, mas não dá luz, não sorri, mas não dá luz. Eu estou dando a luz, eu gero, eu dou a luz a filhos, eu produzo e você não produz nada, eu estou mudando e você não muda. Ah, meu irmão, eu imagino Deus lá de cima olhando e talvez uma conjectura, alguém dizendo assim, os anjos cochichando, imagina dizendo: Ana, ela não entende que foi Deus que cerrou a madre dela e ela está sendo humilhada, perseguida, e parece que Deus está rindo, parece que Deus está gostando desse negócio, mas não é que Deus está gostando. Sabe por quê? É porque Ana não sabia, e muito menos Penina, que cerrar a madre de Ana não era ato de humilhação, era um investimento. Deixe-me te dizer uma coisa: tem coisa que você acha que está acontecendo na sua vida que é para te matar, não é? É Deus investindo em você para que você possa ser melhor do que você é. Ou seja, quando Ana percebe, louvado seja Deus, quando Ana, no determinado dia desse de adoração, ela resolve ir para o culto, ela não come, ela não bebe, ela chora, mas ela vai para o templo. Eu imagino, escuta aqui, eu imagino, conjectura, quando
Quando ela passa pelo alpendre, imagina Penina de lá. Olha, criança. Está vendo o ano entrar. Aí Penina já está dizendo assim: isso nunca aconteceu antes. Meu Deus. Isso não foi feito antes. É essa a expectativa dos nossos inimigos. Quando ele vê você fazer alguma coisa que você não fez ainda, ele já sabe que vai chegar a hora, está chegando o próximo de acontecer tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida. Quando Ana entra, o texto bíblico vai dizer que Eli está fazendo o quê? Sentado. Repete comigo. Eli está o quê? Sentado. Outro dia a gente vai falar sobre o sacerdote que vive sentado. Meu Deus. Você nunca vai ver Eli em pé. É só sentado, deitado, dormindo. E quando Deus vai chamar Samuel, toda vez que Samuel chega e fala assim: fala com o teu servo ouve, a palavra de Eli era: não fui eu que te chamei, vai deitar. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu vivo deitado, também quero que você viva. Se eu vivo sentado, também quero que você viva. Ou seja, a Bíblia me dá certeza para dizer que assim como é o sacerdócio, assim é o povo. Oh meu Deus do céu. Sabe o que a gente está vendo hoje? Um bando de pregador de renome, de agenda, que já pregou em tudo quanto é lugar, prega até fora do país. Eu estou vendo isso hoje. Já está dizendo que pecado não é bem assim. Já está dizendo que santidade não é bem assim. Deixa eu te dizer uma coisa: eu posso até mudar o teor do que eu prego, mas não tenho como mudar o teor do que Jesus ensina. O caminho da igreja ainda é no jejum, na oração, na vida com santidade diante da presença. Eu posso até achar que é pesado, posso até não gostar, mas isso foi o que Jesus determinou. Para quê? Para todo mundo? Não. Para quem é lavado no sangue, quem tem o nome escrito no livro da vida, é cheio do Espírito, é cheio da presença. Pesado é para quem não é igreja. Jesus não vai colocar um fardo sobre você que você não suporte. Se a gente for igreja, orar, jejuar, dar a mão ao pastor, abraçar a causa da igreja, seguir a visão do líder, isso não é pesado não, irmão. É prazeroso a tal ponto de dizer assim: ó, você vai morrer igual o teu Senhor. Sou digno não, quero morrer o contrário, de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer igual a ele. Por quê? Porque a mente do meu Deus estava para cima, mas a minha, quando ele me buscou, estava para baixo. Eu só vou entrar no céu porque ele mudou esse tipo de mentalidade. Foi ele quem gerou algo novo em mim. Eu não sou digno de morrer como ele. Havia prazer nos discípulos, prazer nos mártires. Quando você vai ver a história dos mártires cristãos, você vai ver que havia alegria quando eles eram mortos, prazer quando eles eram mortos, e dizia assim: vamos morrer. Louvado seja Deus, vou ver o meu Senhor como Ele é, porque eu estou me preparando para isso. Então essa história de dizer, esse negócio de orar uma hora, chegar na igreja, dobrar o joelho, ficar 15, 20 minutos orando, isso aí não enche igreja não. Esse negócio de jejum 3 dias, para Deus dar vitória, isso é conversa fiada. Hoje o tempo é outro. Esse negócio de escola bíblica precisa não, santo. Hoje você já estuda, você tem acesso à rede social, você tem como estudar, você tem como fazer isso tudo, não precisa. É mesmo, quem foi que te disse isso? Porque a minha palavra, a sua mesma que você usa, ela diz que sem mim, o Senhor, nada podeis fazer. Ou seja, não adianta eu tentar criar para a igreja aquilo que Deus não determinou. Sabe por quê? Porque uma geração que prega isso é uma geração deitada, que está tentando fazer de quem é chamado uma geração caída. Mas eu louvo a Deus, porque Eli podia estar caído e tentar gerar Samuel sentado, mas Deus, quando chamou Samuel, disse para ele: levanta daí, você não é igual, você é diferente. Outro dia, Ana entrou no templo. Quando ela entra, ela passa por um sacerdote que está sentado.
Quando ela passa por esse sacerdote, a Bíblia vai dizer que ela dobra o seu joelho e ela começa a orar. O texto bíblico vai dizer que ela fez uma oração, porém ela não pronunciou esta oração, porque ela mexia os lábios, mas orava com o coração. E o que Deus ouviu não foi o que saiu dos lábios, foi o que saiu do coração. Mas eu pergunto aos meus mestres: o que foi que o sacerdote sentado ouviu? Quem está sentado só ouve o que não de fato é verdade, porque ele é atraído por aquilo que é humano. Mas Deus, quando vê você passar por esta porta, Ele não está preocupado com o tipo de roupa que você veio. É lógico que dentro da decência, Ele não está preocupado com o tipo de postura que você tem na hora da adoração. Ele está preocupado se o teu coração está voltado de fato para Ele, para que Ele possa enchê-lo com a presença dEle, para que talvez você entrou aqui caído, mas saia daqui de pé. Talvez você está andando, vivendo curvado por 18 anos, entrou todo dia no mesmo lugar e não mudou. Mas por que foi que Deus permitiu que você vivesse nessa situação? É simples, porque na verdade, como eu disse para você, Deus não coloca fardo, Deus investe. Ou seja, se alguém perguntasse para mim, ou perguntasse para você, querido, a Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana, não é verdade? É verdade, mas eu pergunto ao meu pastor: quanto tempo Ana ficou com a madre cerrada? Quantos anos se passaram até que Ana pudesse gerar? Talvez você ia com seus estudos, seus conhecimentos, se aprofundar no campo da teologia, fazer uma exegese, fazer uma história, procurar revirar de cabo a rabo, e ia descobrir, verdadeiramente isso durou de 8 a 9 anos, ou 12, ou 13, ou 11, mas a luz espiritual, eu já te dou a resposta. Sabe quanto tempo Ana ficou estéril? O tempo que ela resolveu mudar, porque enquanto ela não mudava, ela não gerava, mas no dia que ela botou no coração: eu vou mudar meu comportamento, vou mudar meu culto, eu não tenho que mudar o culto, eu tenho que mudar a minha. Quando eu mudar a minha forma de entrar no templo, quando eu mudar a minha maneira de se aproximar de Deus, é nessa hora que a madre abre, meu Deus do céu, é nesta hora que o poder de Deus te enche. Quando ela entra no templo, que ela ora, a Bíblia vai dizer que Eli olha para ela: essa mulher está bêbada, essa mulher não está normal. Porque é exatamente isso que quem vive sentado pensa, que as coisas espirituais não são normais. Ele vai até ela, e o texto bíblico diz que quando ele chega até ela, ele vai dizer para ela: mulher, por que tu está embriagada? Agora olha a pergunta do sacerdote. Muita coisa aqui revela já a visão que o sacerdote está. Por quê, pastor? Porque o sacerdote sabia que todo judeu, isso é conhecimento, é ponto pacífico. Entrar dentro do templo embriagado, como que o sacerdote vai olhar para alguém e vai perguntar se ele está embriagado? Como que o sacerdote está dizendo assim: você infringiu as leis? Você infringiu as normas? Você infringiu as regras? O sacerdote perdeu completamente a visão. E ela, dentro de si, ela olha para o sacerdote: não tenha a tua serva por embriagada. Eu sou uma mulher angustiada, atribulada de espírito, e eu vim aqui para fazer uma petição a Deus. Eu vim aqui para me derramar em Deus. Ana está dizendo assim com as minhas palavras: eu vim aqui colocar minha vida em ordem com Deus. E é justamente nesse momento que o texto bíblico vai dizer, depois você lê em casa, o texto vai dizer que ela sai, o semblante dela já está mudado. Perceba que ela ainda não está gerando, mas o semblante já mudou.
O semblante de derrota, de tristeza ficou no altar, mas ela agora já está voltando alegre, está voltando sorrindo. Sabe por quê? Porque quando você já chega diante do altar, que você verdadeiramente se quebra diante do altar, na mão de Deus, que você se expõe como servo, que você se expõe como filho, é nesta hora que o fardo, que o jugo de Satanás é arrancado, aquele fardo pesado, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, te preenche. Oh meu Deus do céu, Ana ainda não está grávida, mas já está alegre. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida ela determinou: eu não vou morrer desse jeito, esse ano eu vou mudar meu comportamento. Os outros anos podem ter sido tudo a mesma coisa, mas esse ano não vai ser mais. Eu vou me derramar, oh meu Deus do céu, eu vou me rasgar, eu vou me quebrar, mas vou mudar esse currículo. Quem está pensando que 2021 vai ser igual 2020 se engana, porque eu vou mudar minha forma de orar, eu vou mudar meu jeito de me aproximar de Deus, porque quando eu fizer isso, o fardo pesado sai. Aí o texto diz que quando ela sai, o semblante está alegre, ela vai comer, ó, coisa que ela não fazia, vai beber, vai ao encontro de Eucana, seu esposo, eles se relacionam e ela gera. O que isso aqui mostra para nós? Isso aqui mostra, irmãos, que o tempo de esterilidade vai depender do tempo de sinceridade que a gente tiver com Deus. Não adianta a gente ficar, eu tenho 30 anos na igreja. Não, irmão, com todo respeito, com 30 anos já era para a gente ter mudado, não era? Você não acha não que já não está na hora de... Paulo dizia assim: quando eu era menino eu agia como menino, hoje eu não sou mais menino, eu cresci. Aleluia! Como que a gente vive no evangelho que não nos evolui? Como que a gente serve a um Deus que não nos muda? Eu não estou falando aqui, irmão, de deixar de fumar, deixar de roubar, deixar de ter um monte de gente que não faz isso e vai para o inferno. Eu estou falando de mudança de mentalidade, sabe, das nossas palavras negativas, aquilo que a gente tinha hábito de ficar falando no mundo. Como é que isso consegue continuar em nós, irmão? Aquele tipo de visão que a gente tinha das coisas, como que isso continua em nós? Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, a gente fica, eu tenho certeza que um monte de gente já projetou o que vai fazer em 2022. Então, se você já projetou o que você vai fazer em 2022, significa que você já se conformou que em 2021 está bom. Acaba logo esse ano. Não, irmão, não é um ano acabar, porque esse ano vai acabar e vai começar outro. O grande problema é quem é que vai terminar 2021 e vai entrar em 2022 a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, com a mesma mentalidade. Não vai adiantar, irmão. Você vê a quantidade de gente que pula 7 ondas na virada do ano e não muda. Graças a Deus que isso está até diminuindo. Mas por que não muda? Porque o que a gente precisa mudar é o nosso comportamento. Pastor, e lá onde é que começa essa mudança? Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra dela? Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra? A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela coloca no seu coração: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu vou sarar. Quem disse para ela que ela ia sarar? O que chegou ao ouvido dela é que tinha um homem que estava curando todo mundo, estava curando os enfermos, estava expulsando o demônio, estava fazendo com que morto ressuscitasse, mas ela olhou para dentro dela e tomou uma atitude que ela ainda não tinha tomado há 12 anos atrás, quando gastou tudo que tinha com o médico. Ela falou assim: eu vou tocar, e se eu tocar, eu vou ser curado. O texto diz que ela toca na orla, então a gente entende que é na borda. Por isso que ao invés, mesmo que a Bíblia não diga, a gente entende que ela estava embaixo. Ela toca na orla,
Se estava rastejando de joelho, eu não sei. Fato é que ela estava embaixo, tocou. No que ela toca, a Bíblia vai dizer que o mal saiu. Só que tem uma coisa no texto que a gente passa desapercebido. Depois você lê lá. O texto vai dizer que quando Jesus diz assim: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, com todo respeito, mas olha a multidão que está aí te apertando, e o Senhor vai perguntar quem tocou o Senhor. O texto vai dizer que Cristo diz assim: alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. Alguém fez alguma coisa diferente. Agora preste atenção. O que foi feito de diferente não foi para Cristo, foi para ela. Entende? O que você faz de diferente não muda Jesus. Ele continua sendo Deus, continua sendo poderoso, santo, tremendo. Ele continua sendo tudo, mas quem muda é você. Ele disse: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aí o texto vai dizer que ela, vendo que não podia se ocultar, olha aqui o que o texto diz. Ela se aproxima e se prostra. Não é o que está escrito? Mas preste atenção. Se ela tocou na orla, como é que ela agora se aproxima e se prostra? Então significa uma coisa: quando ela toca na orla, que ela é curada, o estado que ela estava acostumada a viver muda, porque agora ela fica em pé. Ela agora está curada, está em pé. Aí alguém olha e fala assim: você não tem como se esconder, porque agora tu não rasteja mais, agora tu não sangra mais. Só que o texto vai dizer que ela temendo e tremendo. Agora isso aqui é interessante, tem que ser consultado também. Por que ela treme? Se ela foi curada, tudo que ela queria aconteceu. Ela não tremeu por causa do que Jesus fez, ela tremeu por causa do que os discípulos diziam. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque tem gente que acha que só pelo fato de andar com Jesus, ter o cheiro de Jesus, ou ser escolhido por Jesus, acha que é melhor do que quem está na multidão seguindo ele. Só que vou deixar um conselho: toma cuidado, porque mesmo Jesus tendo te escolhido, se não houver uma verdadeira conversão, não demora muito você enfiar uma corda no pescoço, se pendurar e tirar a vida. Judas também foi escolha. Só que aí o que o texto mostra? Que ela agora se aproxima, se prostra e relata tudo o que aconteceu para Cristo. Imagina a cena: a multidão parada, ela falando, todo mundo olhando, e os discípulos percebendo que alguém tinha tomado uma atitude diferente. Eu quero encerrar essa palavra deixando um conselho para nós, para cada um de nós. Não vamos esperar 2022 ainda. Antes de 2022 tem quantos cultos agora? A gente ainda tem 3 cultos antes de virar o ano. 4 com esse. Vamos esperar chegar 2022 para a gente mudar, não? Vamos surpreender Penina, vamos? Vamos surpreender Penina. Pode ser que espiritualmente você não entre em 2022 com o filho no colo, mas isso não impede que você entre gerando. Oh meu Deus do céu! Talvez você não conseguiu, você projetou um monte de coisa para ajudar esse ano e não conseguiu, irmão. O negócio foi difícil, mas não se contenta com isso não. Se contenta com isso não, porque se você olhar para você, você vai perceber que quem está tendo prejuízo com isso é você mesmo. Sabe por quê? Você começa a ver tudo de errado, começa a ver que o som está muito alto, que a luz está muito forte, que o ventilador está soprando muito, que o irmão atravessou o hino. Você só começa a ver coisas que acontecem rotineiramente. É
mais ou menos igual Adão e Eva, irmão. Adão e Eva, enquanto eram inocentes, eles andavam nu, estava tudo do mesmo jeito. Depois que eles pecaram, o ambiente não mudou, foi a mesma coisa. O que mudou foi o jeito de ver a coisa. Por quê? Porque começou a perceber que tinha coisa ali que sempre aconteceu, mas que não dava atenção. Sabe por quê? Porque o importante não era o que Eva tinha, o importante não era o que Adão tinha. O importante é que o Todo-Poderoso Deus ia no Éden caminhar com eles de mão dada, andar pelo jardim todos os dias, como forma de santidade, mostrando a alegria de ter colocado sobre o homem o resultado da coroa da criação. Mas quando o pecado entrou, tudo que era comum passou a ser pecado, tudo que era normal passou a ser errado. Ou seja, quando a gente começa a perceber muita coisa dentro da igreja, pode perceber que tem muita coisa mudando dentro de você, porque na verdade o que Cristo quer não é que você mude a sua visão acerca para o mal, porque a Bíblia nos ensina que o olho do corpo é a lâmpada, ou melhor, a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se a gente tiver os nossos olhos ruins, o nosso corpo vai ser treva. Ou seja, a gente vai ver fofoca na igreja, vai ver racha na igreja, vai ver divisão na igreja, vai ver tudo que Jesus nunca botou dentro da igreja. Mas quem tem a vida no altar, quem está gerando, quem está em comunhão com Cristo, ele sabe que eu não posso arrancar o joio, mas eu também não preciso adubar ele. Deixa ele crescer sozinho, porque eu vou crescer também. E quando Jesus voltar, a gente não pode arrancar o joio, é verdade, mas em momento nenhum Jesus disse que a gente também precisa ficar adubando ele. Deixa ele crescer. Só que tem o seguinte, o joio cresce, mas você tem que crescer também. A gente tem 4 cultos para mudar. A gente tem 4 oportunidades em Deus aí. Talvez você projetou ajudar o ciclo de oração, não conseguiu, ainda dá tempo. Talvez você projetou ajudar o pastor, ainda não conseguiu, ainda dá tempo. Talvez você está marcado pelas diversidades da vida, pelos problemas que se achegou até você, que você não estava preparado para eles, mas com todo carinho, querido, a culpa não é de Deus. Deus não é culpado. Deus investiu em você e não é para dar errado, é para dar certo. Mas enquanto você, louvado seja o nome do Senhor, não entender isso, quem sofre é você, quem fica estéril é você. É a mesma coisa, o tempo que Ana levou para dar luz, é o mesmo tempo que o cutelo de Abraão ficou em pé. Quanto tempo ficou? O mesmo tempo que demorou para o cordeiro aparecer com o sacrifício. Está entendendo isso? As coisas que você precisa dependem mais de você do que de Deus. Deus investiu em você. Deus investiu nesta obra. Deus investiu nesta igreja, nesta comunidade. Uma comunidade que precisa tanto. Você sabe disso melhor do que eu, você mora aqui. Precisa tanto. E você acha que Deus está contando com quem? Vai trazer alguém da Bahia, do Espírito Santo? Vai trazer alguém do Rio Grande do Norte? Pode até trazer, irmão. Mas para que Deus vai botar um outro profeta no lugar onde já tem um? Pelo amor de Deus, vamos reagir, irmãos. Você é a igreja. Você é a noiva. Você é o eleito de Deus. Você precisa mudar a convicção que você tem de si mesmo. A Penina fica dizendo que você não gera. Você tem que olhar para você e dizer assim: eu não gerava até ontem, mas a partir de hoje o meu comportamento muda, porque eu vou voltar a me aproximar daquele que começou a minha história e que não vai deixar que ela termine desse jeito. 2022 só vai ser um ano de vitória. 2022 só vai ser um ano de vitória, de conquista, se quem entrar em 2022 mudar em 2021. Muda agora. Ainda dá tempo. Há um Deus que confiou em você, confiou em nós como igreja. Tem muita gente aí envergonhando o Evangelho. Muita. Mas só que tem o seguinte: tem muita coisa que está acontecendo porque Deus também está revelando quem são. Alguns estão tropeçando, é verdade, mas muitos a máscara está caindo.
Será que você não está percebendo que Deus está fazendo uma faxina na igreja? Será que você não está percebendo que a peneira está passando? Será que você não está percebendo que parece que Deus perdeu o controle? Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle daquilo que é seu. Só que antes do arrebatamento, a gente precisa de fato se comportar como cristãos, ou seja, pequenos cristos. É difícil, é uma guerra, é uma luta, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, irmãos. Glória! O Deus de Israel está conosco. Vamos aplaudir a Ele por isso. Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos conta com a sua igreja, Ele conta conosco. 2021 pode ter sido um ano de frustração até aqui, mas não entre com essa frustração em 2022. 2021 pode ter sido um ano de perda, mas não entre com essa dor da perda. Em nome de Jesus, abre a sua madre, porque Samuel está uma promessa de Samuel para a sua vida, para que Samuel possa também trabalhar no sacerdócio futuro e Deus continue sendo glorificado. Toma o exemplo de Ana. E que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Glória!